Saudações, sociedade! Aqui quem vos fala, Miguel Abdala, e está começando mais um Contrassenso Comum, seu canal de psicologia e comportamento. Oh, okay. Hoje, nosso quadro de podcast, onde trago um especialista da área para discutir sobre um tema específico, e tenho a satisfação de estar hoje com o Tiago Magalhães, mestre e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, psicólogo também pela Universidade Federal do Ceará, e o homem de 1 milhão de apelidos. E aí, Tiago, tudo bom? Fala, Abdala, tudo jóia, meu querido? Prazerzão estar aqui contigo, principalmente para falar sobre esse tema, né? Fantástico. E muito obrigado pelo convite. Isso aí, vamos hoje falar bastante de pragmatismo, de linguagem. Tiago, o negócio é o seguinte, eu venho discutindo recentemente bastante sobre interbehaviorismo e as atualizações de interbehaviorismo. Um tema que vem particularmente por conta dessa discussão é a questão do pragmatismo. E questionando muitas vezes o pragmatismo e o que é isso, por que é uma filosofia interessante, uma filosofia da ciência, quais são as implicações de tudo isso. Quando a gente vem discutindo sobre terapia e intervenção, uma visão pragmática de ciência vem ajudando. Então, a depender do tema aqui do canal, normalmente aparece alguma coisa, alguma discussão sobre pragmatismo. Então, para a gente começar aqui hoje, afinal, o que é ser pragmatista? Essa é uma pergunta excelente, assim, e bem complicada, né? Quando a gente faz uma formação em análise do comportamento, né? Você está ali, tipo, na graduação, escolhe, né? Enveredar por essa vertente, vai fazer depois um mestrado, um doutorado, uma especialização na área. A gente tem ali aquela comunidade verbal usando, né, o termo pragmatismo nesse sentido muito específico, né, de um pragmatismo americano e mais específico ainda, né, dentro da visão ali skinneriana, né, do que seria aí o pragmatismo. Então, um ponto muito importante para a gente abordar, antes de qualquer coisa, é que a gente está falando aqui de como é que a gente usa certos rótulos, né, para descrever determinadas formas de pensar, determinadas práticas, né, acadêmicas. Então, esse é um ponto fundamental e uma ressalva assim importante antes de começar, porque quando você sai desse ecossistema, né, de certa maneira, acaba vendo outros usos, né, do termo pragmático, pragmatista, e isso pode gerar uma certa confusão. Você pensa que é a mesma coisa, mas na verdade não é. Então, fundamentalmente, quando a gente pensa no pragmatismo americano, que é esse que os analistas do comportamento falam, é o contextualismo funcional, né, como uma maneira aí de desenvolver, né, o behaviorismo radical do Skinner e tudo, ele se mantém ainda também muito atrelado a isso, quando você vai falar da teorização mais básica, né, quando você vai pensar ali no critério de verdade, né, como é que a ciência produz dados, toda essa sistematização mais que enraiza, né, de fato ali a pesquisa empírica, tá, as aplicações também, elas vão, né, de certa maneira, direcionar para esse aspecto, né, desse pragmatismo americano. Aí vai aparecer o William James, né, o Peirce, um pouco antes do James, o Dewey, né, são os três clássicos, né, e tem os mais recentes, como o Hort, né, e outros autores. Então, o fator fundamental, né, para toda essa galera é esse critério de verdade, né, o critério de verdade pragmático. Você vai sair geralmente aí de um realismo, né, de um representacionalismo, vai ter muito uma definição negativa também nesse caso, né? O pragmatismo ele é algo que se contrapõe a esse representacionalismo, né? Então, as proposições, né, as coisas que a gente fala, elas não são espelhos da realidade, né? Não são reflexos da realidade, elas são, na verdade, coisas que a gente deve apreciar, né, que a gente deve julgar a partir do seu valor, né, nesse sentido de promover ali uma utilidade. Então, uma proposição ela é verdadeira se ela é útil de alguma maneira para quem está utilizando, né? Então, essa definição de verdade ela vai ser muito importante na discussão da psicologia, né, ali para o Skinner,
quando ele vai fazer uma contraposição do behaviorismo radical com o behaviorismo metodológico. Então, ele vai usar esse critério, né, de verdade diferenciado. Então, a gente não usa aquele critério verificacionista lá do Círculo de Viena, né, etc. A gente usa o critério de verdade pragmático. Aí ele vai dar esse lema, né, para os behavioristas radicais. Verdade é utilidade. Ele vai praticamente fazer essa associação, né, assim, muito direta. Então, a visão skinneriana nesse sentido, ela vai se aproximar bastante da do James, tem diferenças, né, entre todos eles. O Peirce, por exemplo, que é o primeiro autor, né, a chegar com uma proposta assim, claramente pragmatista nesse sentido, ele, na verdade, nem abandona completamente o representacionalismo, né, para você ter ideia. Para ele, não tem como sair disso. A verdade, ela é isso, ela é, em parte, representação da realidade. Quando uma proposição consegue representar bem um trecho da realidade, ela é verdadeira, senão ela é falsa. Então, o Peirce ele usava mais o pragmatismo como uma metodologia para a clarificação dos conceitos. Então, eu tenho aí uma estratégia para quando eu tiver com aquela discussão muito viajada, muito fora da realidade prática, aí a gente pega esse critério pragmatista de verdade para direcionar melhor as coisas, né? E não ficar assim falando coisas muito sem pé nem cabeça, né? Mas não é o que ele considera a definição, né, propriamente de verdade. Então tem aí muita variação dentro do próprio pragmatismo americano, né? Então a visão do Hort é outra, a visão do James é outra, e a do Skinner ela é muito caracterizada por isso. Ele joga essa ficha na hora ali da discussão sobre os eventos privados, né? Então, será que a ciência psicológica ela pode falar desse objeto de estudo, né, ao qual só o próprio sujeito tem acesso, as sensações, os sentimentos, os pensamentos, que só eu tenho acesso direto, né? Eles podem ser estudados cientificamente? Aí é que ele traz essa visão. Né? Pode, porque o que interessa não é que eu consiga fazer uma representação que as outras pessoas vão reconhecer, né, como fiel àquilo que está sendo representado dentro da minha mente, né? Na verdade, o que interessa é que eu consiga elaborar um discurso que tem uma certa função de produzir efeitos, né? Efeitos específicos que a gente vai considerar aí como vantajosos, né? Então, a visão de pragmatismo, né, que a gente aprende quando estuda com a comunidade behaviorista radical, é muito essa, né? A do Skinner, lá do artigo de 45, né, que ele desenvolveu posteriormente também em outras obras. Mas quando a gente sai, né, eu passei muito por esse conflito, né? Eu gosto de citar esse aspecto da minha biografia também, porque eu saí da graduação em psicologia e fui, né, para o mestrado em filosofia. Né? E lá não tinha nenhum skinneriano, né? Não tinha ninguém que tivesse nem simpatia pelo behaviorismo radical, muito pelo contrário, né? Eu cheguei inicialmente tentando propor um projeto sobre Skinner, etc., que era o que eu já estudava, aí disseram, não, com esse projeto aqui você não passa na seleção do mestrado, porque não tem nenhum professor que oriente, primeiro, né, porque todos os outros odeiam o Skinner e não rola. Aí eu fui fazer lá sobre outra coisa, né. Então, foi interessante quando eu comecei a estudar lá essa filosofia totalmente desatrelada, né, da tradição behaviorista radical, eu vi que o pessoal usava o termo pragmatismo, pragmático, pragmatista, com uma compreensão totalmente diferente. Não totalmente, porque não é uma coisa muito distante, mas são tradições de pensamento diferentes e formas de lidar com o conceito muito distintas, né? Eu até falei sobre isso num artigo que eu escrevi recentemente lá no portal Comporte-se, falando sobre essa diferença entre o pragmatismo, nesse sentido de pragmatismo americano, e a pragmática da linguagem, né, que é uma coisa mais europeia. Tem diversos autores também americanos, de vários outros países, mas muito centralizado ali na influência do Wittgenstein, né, do segundo Wittgenstein, do John Austin, né, que também é um autor muito importante, que são autores que estão preocupados com
entender a linguagem como ação. Então, esse é um ponto muito próximo, muito parecido também com o que o behaviorismo faz, né? Porque nós behavioristas tendemos, né, a interpretar a linguagem em termos de comportamento verbal, né, em termos de ações. Durante muito tempo na filosofia teve essa visão de uma semântica mais representacionalista, né, em que você tinha ali uma relação entre o nome e o objeto, né, entre a frase e o fato, e o Tractatus, né, do primeiro Wittgenstein é justamente isso. E vem depois esse pessoal da pragmática dizendo o seguinte: você não consegue entender o que é mais interessante na linguagem se você não der atenção a esse aspecto, né? A linguagem, ela é uma ação, ela é um resultado do que os seres humanos fazem enquanto estão interagindo de certas maneiras. Então é aí que vem essa outra noção, né? Que é uma pragmática da linguagem. Então tem muitos autores que eles são totalmente avessos, né? Eles rechaçam completamente essa ideia do pragmatismo como um critério de verdade, né? Verdade como efetividade. E eles são pragmáticos no sentido de que eles adotam uma análise pragmática da linguagem. Então, você vai ter, por exemplo, o John Searle, né? Que é um autor muito influente. Ele é desses autores que elaborou a teoria dos atos de fala. Né? Então, ele vai ali dissecar aspectos, né, distintos das situações que as pessoas se comunicam para entender, né, como é que a linguagem funciona. Então, ele é pragmático nesse sentido, ele adota uma visão pragmática da linguagem, mas ele é totalmente avesso a essa visão skinneriana, né, essa visão comportamentalista. Ele é, por exemplo, um mentalista convicto, né, assim, e você tem hora que buga, né, no começo, porque você está acostumado a entender pragmatismo, contextualismo, behaviorismo, tudo na mesma, né, no mesmo conjunto. Aí vem de repente uma pessoa que ela tem uma pegada pragmática, só que ao mesmo tempo ela é mentalista, um mentalista assim de carteirinha mesmo. Então são usos muito diversificados, né? Em cada autor desse você vai ver nuances, né, que não aparecem nos demais. Então, vale muito a pena atentar para isso. E é bem interessante para quem é analista do comportamento ver essas outras perspectivas para entender o próprio diferencial da perspectiva behaviorista radical, da perspectiva do contextualismo funcional, né? Porque nessa diferença é que você vai entendendo, de fato, essas nuances que muitas vezes são muito sutis, né? Perfeitamente. Então, assim, de forma geral, quando a gente está falando de pragmatismo, tem essas duas formas ali de entender pragmatismo, né? O pragmatismo na filosofia da linguagem, né? Ser pragmatista da linguagem, e o pragmatismo enquanto critério de verdade. E aí, quanto à noção de critério de verdade, para a gente começar aqui também falando mais sobre isso, ainda um dos textos que você publicou lá no Comporte-se, que você coloca essa distinção, né, de verdade e critério de verdade, né? Na verdade, a gente estaria falando ali, pelo que eu entendi, de uma noção mais de correspondência, e o critério de verdade está falando ali de algo mais para fazer ciência, né? O que é que a gente coloca como um dado empírico relevante, o que é que a gente considera como uma boa qualidade. É por aí mesmo, faz sentido? E nesse sentido, como é que a gente define efetividade como critério de verdade numa ciência? Esse é um ponto muito importante, né? Então, quando a gente fala de critério de verdade, tem toda uma discussão aí no contextualismo funcional, é muito forte a influência do Popper, né? Que vai lançar lá, né, uma tipologia, né, de formas de pensar. Entre elas ali tem o contextualismo, né, que ele relaciona ali com o pragmatismo. Então, ele coloca o critério de verdade como sendo uma parte, né, dessa forma de ver o mundo, né, essa hipótese geral do mundo, né, digamos assim. Então, para os autores pragmatistas, tem muito essa visão. Tipo, as pessoas não estão interessadas numa noção de verdade transcendente, né? Numa noção de verdade fora, né? Do plano da realidade concreta. Então, a verdade, ela é aí a capacidade de alterar a realidade de determinadas formas sistemáticas, né? Então, essa visão pragmática se aplica à própria compreensão do conceito, né,
de verdade. E é bem interessante, assim, porque tem autores que vão adotar a pragmática da linguagem, né? Como você fala, essa pragmática da filosofia da linguagem, dos autores clássicos, né? Da filosofia da linguagem, e ao mesmo tempo defender essa visão mais metafísica de verdade mesmo, assim, uma verdade que é transcendental. Tem alguns autores que gostam de usar esse termo, né? Que é transcendental, é o fundamento, né? Não é no sentido platonista, assim, de um mundo, né? Das ideias, ideal e tal. É mais no sentido mesmo de que eu preciso entender os fundamentos, né, das práticas para sacar, né, o que é a verdade como ideia reguladora, né, das práticas linguísticas. Então, de fato, a gente tem essa distinção. Quem valoriza muito, né, essa noção de critério de verdade é o pessoal do contextualismo, é o pessoal ali desse pragmatismo americano, né? E a gente tem uma distinção aqui, né, que é fundamental, né, justamente entre de qual o papel, né, o papel desse critério na construção das práticas culturais científicas, né, vamos dizer assim, tá? Já adotando nessa visão contextualista, né, da análise da ciência, né? Então, o Skinner ele tem uma interpretação muito legal do comportamento do cientista lá no Comportamento Verbal, né, o livro de 57, em que ele vai fazer toda essa caracterização, né, de o que é típico da prática cultural dos cientistas, o que é que eles aprendem uns com os outros, né, que vai passando de geração em geração e que tem a ver assim com a purificação do tato, né, que o tato é uma forma de comportamento verbal, né, um dos tipos de comportamento verbal principais, em que você tem um certo comportamento verbal que acontece, né? Tem um nome, por exemplo, que eu dou a uma coisa. Quando eu dou ele na presença da coisa correta, a comunidade verbal reforça. Quando eu nomeio uma coisa distinta com aquele nome, então a comunidade verbal não vai reforçar, vai corrigir, etc., né? Então, de certa maneira, o Skinner ele criou essa categoria do tato para descrever o comportamento cientista, né? E faz sentido, né, em diversos aspectos. Quando a gente pensa na comunidade científica, né, de como é que os critérios, né, que ela utiliza de produção de evidências e tal, a gente vai ver que tem diversos momentos, né, em que você cria situações para produzir estímulos não verbais que vão controlar, né, o comportamento verbal dos cientistas, e só vai ter o reforço se tiver uma série de métodos, né, uma série de estratégias que são usadas corretamente, né? Então, aí a gente tem um ponto de discussão interessante que, quando a gente fala dessa questão da ciência, a gente pensa muito ingenuamente, às vezes, né, nessa descrição ingênua da realidade, né? Porque a ciência, ela não quer saber das suas impressões da realidade, ela quer saber dos fatos, né? O que é que aconteceu de fato, o que é que acontece de fato. Quando você publica lá um determinado resultado de um experimento, você não quer saber das opiniões do cientista a respeito do que ele observou, você quer saber de fato o que é que ele observou e quais são as regularidades, né, daquele fenômeno. Então, existe aí uma certa visão, né, que é natural, né, muita gente tem essa ideia de que a ciência ela é uma descrição pura, né, da realidade, que não tem efeitos aí de outras variáveis. Aí o Skinner faz a separação entre o tato, né, e o mando. O tato seria essa parte descritiva, essa parte mais de nomeação, etc. E o mando seria a parte do pedido, né, do conselho, da ordem, em que você faz uma solicitação ali com a sua resposta verbal. Então, o que acontece aí, o Skinner ele vai construindo, né, um pouco essa visão que ela parece ingênua, né, do funcionamento da ciência. Na verdade, ela não é exatamente como você pensa que é ingênua no começo, e depois você vê no final que é ingênua mesmo.
Então, dá uma desviada assim, mas acaba chegando nesse mesmo ponto, né? E por que que eu digo que não é ingênua, né, a visão do Skinner sobre a ciência? Porque ele diz muito claramente isso. Tem um artigo de 1947 que é sobre as tendências atuais da psicologia experimental, né? Em que o Skinner ele faz o melhor resumo assim, de como é que se faz ciência, né? Então ele diz claramente, né, para ninguém dizer que ele é ingênuo nesse sentido mais bobo, né, assim, digamos. Ele diz: a primeira coisa que o cientista faz não é descrever um fato. Antes de descrever um fato, ele tem que escolher uma variável específica que ele vai, né, controlar ali junto com outras variáveis e vai observar coisas sobre ela. Então ele tem que escolher ali a sua variável dependente, variável independente, etc., né, que é aquela coisa do delineamento experimental clássico. E antes dessa escolha, né, não tem ainda possibilidade nenhuma de você falar de resultado. Só produz resultados depois que você tem essa especificação. Então, ele de fato não é ingênuo nesse sentido, né, de achar que a ciência vai ser uma descrição pura da realidade tal como ela é, porque senão ele estaria voltando, né, muito descaradamente para o representacionalismo. E ele quer fazer algo diferente, né? O problema é que ele constrói toda a noção ali de ciência baseada numa noção de tato puro, né? Então, eu tenho o tato, né, que é quando alguém descreve alguma coisa, quando alguém faz emite, né, uma resposta verbal que está sob o controle de um estímulo antecedente e existe, né, de acordo com a a comunidade verbal estabelece uma correspondência, né, uma certa coerência, né, entre uma classe de estímulos e classes ali de descrições daquele estímulo. Então, quando ele fala dessa questão do tato puro, etc., ele já começa a voltar um pouco para o representacionalismo e para essa noção um pouco mais ingênua, né, de ciência. Então, quando você vê esses debates, hoje em dia tem muita divulgação científica, né, nas redes sociais, no YouTube, né, no Instagram, etc., e muitas vezes tem lá discussões bem fortes, né, na psicologia clínica, por exemplo, tem uma discussão muito forte entre o pessoal da PBE e o pessoal de outras perspectivas, né, que tenta fazer ali um diálogo mais amistoso, né, com a fenomenologia, com os humanismos, etc. E você vê claramente, assim, existe, claro, metodologias, né, existem maneiras de manejar ali os estímulos que caracterizam o comportamento de cientista, mas isso não significa que os resultados, mesmo que todas as regras sejam seguidas à risca, os resultados eles não são indubitáveis, no sentido que você pode sempre voltar para esses critérios, né, de produção dos dados e encontrar ali coisas que precisam ser ajustadas, etc., né? Então a gente tem aí uma grande margem para fazer uma avaliação crítica, né, a respeito disso. Mas acho que eu já me alonguei demais sobre esse ponto. Aí pode dar aí a própria diretriz. Quando a gente vem. Eu lembro que um artigo muito citado nessas nossas discussões sobre pragmatismo é o Torinho e Neno 2003, né? E quando eles estão falando sobre pragmatismo ali, eles colocam bem claro que quando o critério de efetividade, né, critério de verdade quanto à efetividade é o principal ponto, desde que não traga uma incoerência com a teoria. Então, essa segunda parte às vezes sai um pouco do foco, né? E fica essa coisa mais aberta. Mas, contigo falando aqui, eu fico refletindo muito sobre se não é mesmo bastante aberto, né? O que é que coloca para ser efetivo, qual é o limite ali da efetividade do que a gente está pensando. Então, tu citou mais cedo, né? Você pode ser pragmatista e mentalista, né? No caso do behaviorismo radical, que se adotou uma postura pragmatista que coloca ali o mentalismo como ser incoerente, trazer uma perspectiva mentalista. Ou não? Até onde dá para ir, né, colocando esse critério de verdade como efetividade, e como é que a gente mede
essa efetividade, porque no final das contas a gente não está caindo também já em uma outra correspondência, né? Está se evitando uma correspondência com essa realidade abstrata, mas está caindo numa correspondência que você estabeleceu ali num local específico, né? Como é que... Então, assim, qual é o limite desse critério de verdade tendo uma filosofia da ciência pragmatista? Excelente. Esse artigo, Turing Neno 2003, né? Ele é... Eu lembro, assim, eu li esse artigo no momento inicial, né, da formação como analista do comportamento. Foi totalmente aquele emoji, assim, da cabeça explodindo, né? Tipo, fiquei encantado, né? Porque, pô, tava, né, tinha pego ali aquela ideia da efetividade, tava achando aquilo muito massa, e de repente vem e amplia, assim, o horizonte, né? Porque tem muito mais coisa a ser considerada. Essa parte da coerência, ela é enfatizada tanto pelo James ali, pelo próprio Skinner, né? Em determinados contextos. E isso mostra assim como é perigoso você ficar só com a ideia da efetividade, porque é uma noção obscura, né? É uma noção que varia de acordo com o contexto, né? Então, se você pegar, por exemplo, esses tempos agora de redes sociais, né? O que é o sucesso, né? O que é a efetividade, digamos assim. Você conseguir o máximo de seguidores possíveis, o máximo de engajamento possível na sua publicação. Então, obviamente, ninguém vai aceitar que o critério de verdade é quanto mais curtidas, mais verdadeiro, né? Não dá para pensar dessa maneira. O próprio Skinner, né, ele teve um certo sucesso editorial, né? Conseguiu ter muita visibilidade e tudo, mas era uma visibilidade negativa, né? De certa maneira. Então, você pode questionar, né, as próprias falas dele nessas publicações mais políticas, principalmente, em que ele fala de controle da sociedade, tal, a filosofia behaviorista radical e a ciência do comportamento, elas permitem, né, um controle maior do comportamento humano. Você publicar uma coisa e a galera gostar e adotar aquela ideia é controle do comportamento humano, né? E o Skinner não conseguiu fazer isso. A patota dele sempre foi minoritária, né? Ele nunca chegou a ter o sucesso do cognitivismo, por exemplo, como fenômeno cultural, né? Então você tem um divertidamente, né? Você não tem um comportamentalmente. Não dá muito essa liga, né, do sucesso comercial. Então, se fosse valer essa coisa só da efetividade, a gente poderia questionar a partir daí, né? Como se fosse uma questão que vai ser definida, o resultado vai ser definido quando você tem uma concorrência, né, entre teorias, de acordo com esse sucesso com o público, né? Isso não faz muito sentido. São claramente duas coisas distintas, né? É o que eu gosto sempre de falar. Tipo, verdade, efetividade é efetividade. São duas noções distintas. Pode ser que seja útil pensar sobre a efetividade como sendo o critério de verdade por excelência. Mas ainda assim não é uma coisa, não se confunde com a outra. São duas noções distintas, né? Então tem uma piada que o Wittgenstein contava para fazer troça, né, dessa visão pragmatista de verdade, que ele dizia que tem um sujeito lá que encontra dois dados no meio da rua. O 5, um caiu no 5, outro caiu no 9. Um caiu no 5, outro caiu no 4. Aliás, 5 mais 4 é 6. Aí ele aposta no 6 e ganha lá numa loteria. Aí alguém diz, mas você errou, né? 5 mais 4 não é 6. Aí ele diz, mas eu ganhei, não? Por que você está querendo me corrigir? Eu ganhei na loteria, né? Então, o que importa é isso. Então, muitas vezes você pode, sim, ter momentos que a verdade vai ser super desvantajosa, de fato, só que a gente tem exemplos disso, né? E isso, eu acho que deixa muito claro, assim, que contextualmente, se a gente for fazer uma análise funcional mesmo, de como é que as pessoas usam as noções de verdade e efetividade, a gente vai ver que tem variáveis diferentes controlando. Não
se mistura, não é a mesma coisa. A gente precisa ter um critério que de fato dê esse norte, né? Então tem aspectos que eles são do nosso comportamento como cientista ou como terapeutas, né, como aplicadores, etc. Tem uma parte do nosso comportamento que está sob controle de certas variáveis antecedentes, que tem uma influência social menor, digamos assim, e outra parte que tem uma influência social maior. Não dá para separar completamente, mas dá para fazer uma distinção relevante, né? Aí. E esse eu acho que é o principal ponto, né? A gente conseguir entender o que de fato são esses limites, né, que estabelecem esses comportamentos que estão regulados, né, por uma ideia de verdade, né, regulados por uma ideia de verdade no sentido mesmo de critério de correção, né, não no sentido de nada externo, né, ao comportamento ali, a interação entre o organismo e o ambiente. Não precisa ir muito além disso. Mas se eu digo, né, que verdade é efetividade, a meu ver, é muito óbvio, né, muito explícito que isso é falso, não é verdadeiro, apesar de poder ser vantajoso, né? Então, em muitos momentos, mentir é vantajoso para aquela pessoa que mente. Não por isso a mentira se torna verdadeira, né? Aí vem essa adição aí do critério de coerência, né? Que é extremamente importante, né? Então, de fato, eu tenho que levar em conta outras coisas, porque senão eu fico numa visão muito limitada, né, muito micro ali da coisa, eu não vejo esse contexto maior. Então, eu tenho que pensar em toda a produção anterior da ciência e tudo mais. Isso é bastante complexo, né? Eu ainda fico pensando, se a gente voltar, ainda considerando a noção de afetividade, se a gente tiver uma perspectiva de ciência mais realista, pelo menos no que tange aos observáveis, você vai cair ali muitas vezes que o critério de verdade é ligado à adequação empírica. Então você tem, eu observo que esquemas de reforçamento intermitentes aumenta a resistência para extinção. Aí eu fiz meus experimentos, observei isso, tive esse critério nessa lógica de ter uma correspondência ali do que o que nós observamos com os conceitos que a gente está utilizando. Quando eu penso em efetividade, normalmente o que se tende por efetivo na psicologia comportamental é prever e controlar, né? Eu consigo ter algum grau de previsão e controle sobre ali o que eu estou observando. Quando, essa relação ali da adequação empírica com o critério de efetividade me dá a impressão que ou elas são as mesmas, ou quando não é a mesma, a gente está falando de alguma coisa que está indo contra o dado, sabe? Então, como os exemplos aqui que você tá trazendo, eu encontrei ali uma descrição, mas foi mais efetivo eu não considerar isso aqui para pensar no meu critério de verdade. O que é que tu acha que é essa relação ali de adequação empírica com efetividade para pensar na filosofia da ciência pragmatista? As duas noções elas são assimiladas, né? Quando a gente pensa no pragmatismo, essa visão mais especificamente no pragmatismo do Skinner, né? Ali, a, você conseguir ter, né, proposições, né, falas sobre a realidade, que são empiricamente validadas, significa a mesma coisa de você conseguir prever e controlar, né, aquele fenômeno. Então, é fundamentalmente isso. A grande questão é que é muito desafiador você conseguir separar uma coisa da outra, né? Então, o Skinner ele tem um insight muito bom quando ele fala isso, né? A ciência não começa com uma descrição pura da realidade. A gente tem todo um comportamento verbal que vem antes e especifica quais são as variáveis que vão ser observadas. Então, essa escolha aí é que é extremamente complexa, né? Ela deixa as coisas muito complexas. Então, tem dados, por exemplo, que eles estão lá presentes, né? Tem experimentos que se tornam clássicos ali. Eu vi um recente interessante do Thorndike, né?
o gato que sai da caixa é problema. E durante muito tempo, né, esse experimento ele foi descrito, foi repetido várias vezes, foi descrito nos textos didáticos, etc. E passou décadas e décadas até alguém se tocar que tinha uma variável relevante aí que não estava sendo considerada. Que o gato, quando vê uma pessoa, ele começa a se esfregar nas coisas. Então, esse é é um comportamento que afeta a capacidade do gato de sair da caixa. Porque para sair da caixa ele tem que mexer lá num ferrolho ou então numa linha, né? Quando o experimentador está lá observando, aí ele começa a se roçar nas coisas, que é o comportamento de cumprimento, né, do gato. Então, sempre que tinha um experimentador lá, o gato conseguia sair com mais facilidade. Então, tinha uma regularidade aí, tinha uma coisa importante, até onde eu sei, não era testado isso na ausência do experimentador. Então, mais recentemente, é que as pessoas testaram isso e viram aí uma relação extremamente relevante que muda, de certa maneira, a interpretação anterior, né, de como é que se constrói essa curva de aprendizagem, né, característica lá da tentativa e erro, né, do Thorndike. Então, isso acontece com qualquer experimento. Você sempre pode chegar com uma descrição distinta daquele mesmo procedimento que foi feito anteriormente e mudar bastante a interpretação daquilo ali. Então, esse é um ponto que o Skinner estava muito ciente disso, né? Apesar de, na hora de ele caracterizar propriamente o que é que ele considera como ciência, prática científica, ele não leva isso tanto em consideração. Ele tem uma visão meio linear de ciência, né? Ele diz o seguinte: primeiro de tudo, o cientista, com o seu comportamento verbal que ele aprendeu com a comunidade, vai especificar variáveis que ele vai observar. Beleza, essa é a primeira fase. Aí vem a fase da observação e dos resultados. Aí junta aí um monte de resultados e aí você vai criando outros conceitos para ir descrevendo aquilo ali de uma maneira mais elegante, né, de uma maneira mais resumida, até você chegar propriamente na teoria, né, o que ele chama de teoria, que seria esse conjunto, né, sofisticado, né, de uma série de conceitos ali que você usa para dar conta desse monte de observação empírica que foi feita anteriormente. Então ele tinha muito essa visão, né? Eu vou aqui, eu crio os conceitos, né? Tipo estímulo, resposta, eu observo uma certa interação ali entre eles que é relevante. Pronto, eu reforço isso aqui. Tem outra interação aqui que é a punição. Usando esses conceitos eu consigo também manter as interpretações lá sobre o que o Pavlov descobriu, né? Do condicionamento respondente e tudo mais. Aí você vai estendendo nessa teoria até você chegar nessa possibilidade de interpretar o fenômeno complexo, né? Que era o que ele mais tinha interesse. Então ele achava que isso era uma linha reta, porque ele tinha uma visão ainda muito representacionalista da ciência, apesar de todo o discurso dele próprio em contrário, ele tem essa visão do tato do cientista como um tato puro e tal. Tem uns textos em que ele diz claramente assim, não, eu não tenho o que discutir porque isso aí foi simplesmente algo observado, não é algo suposto. Ele tem um empirismo ali ainda com esse primitivismo, né, de certa maneira. Então, na verdade, essa linha reta, se você observar a história da ciência, não existe, né? A ciência tem as idas e vindas, né? Tem diversas reinterpretações de certos fenômenos, por mais que tenha uma série de procedimentos que vão garantir nessa efetividade do controle, etc. Muitas vezes você pode ter um controle apropriado de certos fenômenos, mas não ter uma compreensão teórica apropriada daquilo, né? Pode ter um conhecimento puramente intuitivo que a gente não vai chamar de científico, apesar de ele permitir previsão e controle, né? Então tem pessoas, inclusive, que são feras, né? Assim, tem um conhecimento incrível de determinadas coisas, mas não tem um conhecimento científico, né? Propriamente. Então a diferença basicamente lá do Breaking Bad, né? Tem o Walter White,
tem o conhecimento teórico, tem o conhecimento científico, leva a previsão e controle, mas vem ali um Jesse Pinkman, né, aprende a controlar e a prever também o fenômeno e dá certo em muitos momentos, mas não é, né, um conhecimento científico. Então é interessante, assim, e é muito sutil, né, a gente conseguir entender como é que, de fato, esse critério, né, de efetividade, ele participa, de fato, da prática científica, mas tem muito mais coisa envolvida, muitos aspectos aí que precisam também ser descritos para a gente conseguir dar uma caracterização apropriada de ciência. A mesma coisa vale, né, principalmente para a prática, né, a prática psicológica ela é outra coisa, assim, não é ciência, né? Ela se baseia em ciências, assim, como medicina. Medicina não é ciência, ela se baseia em uma série de ciências, né, para criar ali uma certa prática, e isso vai gerando um conhecimento de níveis muito distintos. Tem os níveis mais básicos, né, com maior grau de controle das variáveis, tem os níveis mais que podem ser rigorosíssimos, né, apesar de não serem básicos e contribuírem muito, né, para a efetividade da prática. Então, as coisas elas são muito mais complexas, né, do que essa caracterização mais simplista que a gente tende a fazer toda vez que a gente vai teorizar, a gente tende a essa simplificação, é uma coisa compreensível. O desafio é a gente conseguir justamente acompanhar essa complexidade das práticas, né, principalmente vendo diferenças, né. Ver diferenças é algo muito importante. Quando a gente insiste só no que é igual, né, no mais do mesmo, a gente deixa escapar muita coisa importante. Pois é, mas quando vem e eu acho que esses exemplos que você trouxe, principalmente aí do Breaking Bad, exemplifica muito isso, essa impressão que eu tenho, que quando a gente está falando de uma ciência pragmatista, normalmente a gente acaba indo para uma linha mais de intervenção, né? Então você traz ali é, tem um cientista e aí o Jesse Pinkman consegue fazer e então fica confuso o que é um e o que é outro, porque a gente está baseando a qualidade do que a gente está produzindo a partir do fazer. Então, essa distinção ali, que muitas vezes é lá da produção científica e do que é engenharia, me parece fica mais estranho. Você tem uma ciência que é baseada na efetividade, então você vai produzir seus dados, aí você tem uma terapia, e aí a terapia não segue exatamente ali o que se foi colocado na ciência, mas dá certo. O critério de efetividade mudou. Eu quero agora que a previsão e controle está ligado à qualidade de vida ali do paciente. Então eu começo a ficar mais aberto ali a alterações da teoria porque tem dado certo. Mas ali já foi na intervenção, né? Já não é mais na pesquisa básica. É uma confusão normal ter essa distinção entre ciência e engenharia, né? Ou ciência e intervenção, quando você tem uma ciência pragmatista. E isso é um problema? É alguma coisa que a gente precisa ter cuidado sobre como distinguir o que é intervenção e o que é pesquisa empírica, pesquisa básica? Uhum. Isso é um ponto extremamente importante, né? A análise do comportamento clássica, né, o behaviorismo radical ali do Skinner, ele propõe muito essa intimidade entre a ciência básica e a aplicação. Então a gente tem aí uma proposta, né, de validar as coisas no laboratório para depois aplicar fora do laboratório. Então, o Skinner ele se sentia tão seguro com isso que ele estudou lá umas dezenas de ratos, né, para fazer o seu livro de 38, né, o comportamento dos organismos. E poucos anos depois ele já estava escrevendo Utopia para resolver todos os problemas da humanidade, né? E esse é um ponto importante, né? Eu acho a carreira do Skinner muito didática, né? Assim, ela explica muita coisa, ilustra, né? Muita coisa interessante para a gente refletir. Então, o Skinner ele publicou Comportamento dos Organismos em 38 e o Oden Chu, no começo da década de 40, ele já estava escrito. Demorou um pouco para ser publicado, mas já estava escrito ali em 42, 43. Então, ele fez esse salto, né? Ele saiu de uma pesquisa básica mesmo, com um sujeito não humano,
Isso quando você vai para o pessoal da PBE de hoje em dia, né, eles já têm muito essa crítica, né? A gente frequentemente vê um comentário sobre uma pesquisa, aí vem alguém da PBE para falar, olha, essa pesquisa aí não foi nem testada com humano ainda, foi feito com camundongos, etc, etc. O que é uma crítica muito válida, né, na maior parte dos contextos. Então, voltando para o Skinner, né, teve 38 comportamentos dos organismos, que é a pesquisa básica, aí veio a extrapolação aí com o Odenchu, e, obviamente, nessa época ele não fez pesquisa nenhuma com comunidades, né, com grupos de humanos, para criar a utopia dele. Em 71 ele publica lá o Para Além da Liberdade e da Dignidade, que ele faz uma exposição teórica, né, do sistema político baseado na ciência do comportamento. Então aí já teve mais tempo, né? Então ele deve ter feito os estudos com grupos. Não, não fez. Não. Basicamente a mesma coisa, a mesma base empírica do Modern Two é a mesma base empírica do né, Para Além da Liberdade e da Dignidade. Então isso é problemático, né? Você não pode ancorar tanta coisa assim na pesquisa básica, sendo que são contextos muito diferentes, né? São variáveis com características muito distintas, e esse é um ponto importantíssimo, né? Porque quando a gente começa a estudar a análise do comportamento, vem muito essa megalomania, né? De, dá para fazer tudo com isso aqui, porque de fato é um conhecimento bastante versátil, você consegue aplicar em muitos contextos distintos. Então, o que você aplica na clínica, você fundamenta com a mesma teoria que você aplica na educação, que você aplica na organizacional. E isso aí dá para a gente, às vezes, um deslumbramento, né? A gente fica, isso aí e tal. Mas a gente precisa atentar para esse aspecto. Será que a gente pode, de fato, né, fazer essa extrapolação assim tão direta, né, da ciência empírica básica para as aplicações? O mais interessante é a gente, de fato, olhar para as práticas, né? O que é que a gente faz em cada contexto. Então, um trabalho, por exemplo, numa organização, que é o que eu faço atualmente, né? Eu sou psicólogo organizacional, você tem um universo assim, bastante distinto, o conjunto de coisas, pensando bem pragmatista, né? Agora, dá para você pegar um monte de coisa que não é ciência básica, que não se aplica a rato, né, que é uma coisa específica de um determinado contexto, mas que é muito útil naquele contexto ali. Algumas caracterizações, algumas tipologias, né? Tem tipologias que são fantásticas, né? Ajudam bastante a gente pensar em determinadas intervenções, em material, por exemplo, psicoeducativo, né? O que é que parece mais útil, né? A gente manter a ferro e fogo, que tudo que eu vou aplicar no meu contexto de atuação complexo tem que estar fundamentado na ciência básica, ou eu abrir o meu leque, né, e criar formas diferentes de produzir evidência para sustentar, né, certos outros caminhos, né, de pesquisa. Então, a meu ver, obviamente, a segunda opção é mais interessante. Ao mesmo tempo, eu me preocupo com você abrir demais o leque e acabar entrando pseudociência aí, o que não cabe, né, de fato. Então, dá para fazer essa distinção. Eu acho isso ainda bastante útil, né? Eu acho necessário que a gente consiga, por exemplo, olhar para uma constelação familiar e ver que não é uma boa, né, trazer aquilo para a intervenção. Olhar para um Theta Healing da vida, essas práticas, né, bastante problemáticas, né, e trazer para a nossa prática. A gente tem que ter, de fato, um crivo, né? Então, um dos problemas de você ter um uso aberto demais, esse critério de efetividade, é esse. Qualquer pessoa que use uma pseudociência, né, como justificativa da sua prática, ela vai dizer, com os meus clientes funciona muito bem. Eu tive alunos, né, que faziam psicologia e ao mesmo tempo tinham lá práticas, né, de pseudociência e tal, essas coisas bem viajantes, assim, eu mudo a vida da pessoa porque eu altero o mindset dela e etc. Então a gente precisa de fato ter esse crivo, né? Então, a gente tem que ter principalmente pesquisas mais naturalísticas, né? Pesquisas
mais ecológicas, para a gente conseguir ter dados, né, a respeito, dados tão bons quanto possível, né, não precisa ser o nível de controle do laboratório, porque não, não dá, né, mas a gente precisa ter esses dados para a gente fazer esse crivo. Então, o que eu faço agora, ele é baseado em quais pesquisas, né? Algumas, eu uso muito ainda reforço, punição, né, todo o referencial aí da análise do comportamento, equivalência de estímulo, enfim, todos esses conceitos básicos, né, tem um espaço muito grande para esse planejamento, né, das atividades e tal, mas em muitos momentos eu vou precisar de outras coisas, vou precisar de escutar mais uma pessoa que é especialista em ambiente de RH, em ambiente organizacional, do que uma pessoa que é especialista em rato, em pombo e etc. Né? Por mais que aquele conhecimento ali do rato, do pombo, né, que vem ali do laboratório, seja muito útil, ele deixa muitas, né, imensas lacunas para você preencher com conhecimento que vem de outros campos. Aí você vai ter uma série de outras possibilidades de produzir, né, o conhecimento. Tem também a questão ética, né, como um fator fundamental. Na organizacional é mais ou menos tranquilo para você ficar importando coisa, porque com um certo cuidado você pode ter, né, fazer as coisas sem gerar um prejuízo, né, um dano psicológico para a pessoa. Quando você vai para uma clínica, por exemplo, que você vai atender pessoas que às vezes estão com alto risco de suicídio e tudo, aí você precisa de um crivo ainda mais forte, né? É necessário você ter pesquisa sobre efetividade, você não vai sair aplicando técnica, não prometendo, chega uma pessoa para você, você atende, vê, faz uma análise de risco e vê que tem um risco alto e você não tem informação para aquilo, o mais ético é você fazer encaminhar, né, fazer esse encaminhamento da pessoa para um profissional que tenha, de preferência, né, uma formação naquilo, que consiga lidar com aquela demanda mais efetivamente. Então, tem níveis, né, tem níveis distintos do que você consegue ou não produzir. E em todos os campos você consegue produzir dado empírico. Né? Nesses mais complexos, não vai sair com o nível de rigor do laboratório lá, da caixa de esquina, né, mas vai, com certeza, lhe dar melhores condições de você planejar a sua prática e conseguir, de fato, prestar um serviço que seja efetivo e que preze também pela não maleficência, né, para não gerar danos ali para as pessoas envolvidas. Ok. Agora saindo um pouco do pragmatismo enquanto filosofia da linguagem, perdão, saindo um pouco do pragmatismo enquanto filosofia da ciência e pensando na pragmática da linguagem, né? Você citou aí o Wittgenstein. O Wittgenstein é um caso, então, pelo que você falou, onde tem a pragmática da linguagem, mas não utiliza o pragmatismo como critério da verdade. É isso aí? Exatamente, exatamente. O Wittgenstein, ele é um cara muito complicado, assim, um autor bem desafiador, é muito legal, traz muitas coisas assim bem interessantes, né, para alimentar a reflexão, mas é bem desafiador, porque ele escreve de uma maneira bem peculiar, que precisa assim ler, reler, ler comentário para poder acompanhar. Mas ele tem algumas coisas que são relativamente tranquilas de explicar, né? Por exemplo, o Wittgenstein não tem uma teoria. O objetivo dele não era construir uma teoria filosófica. Ele sempre queria desfazer equívocos. Era mais ou menos isso. Ele sempre estava dialogando com alguma teoria que ele achava que tinha alguns bugs ali que a pessoa não teorizou direito, né? E ele fazia essa contraposição a essas teorias da verdade em textos mais esparsos, assim, e para ele é muito claro, assim, que é uma conclusão que eu acho muito óbvia se você olhar para como é que as pessoas usam as noções de verdade e efetividade, que são duas coisas diferentes. Né? Então, eu posso dizer que uma coisa é verdadeira e é efetiva, posso dizer que é falsa e efetiva, posso dizer que é verdadeira e não efetiva, e posso dizer que é falsa e não efetiva. Então, tenho todas as quatro, eu posso exemplificar, né, de formas diversas. E então a gente tem duas noções distintas. Mas como é que ele entende então a noção de verdade? Essa discussão ela é muito forte até hoje, né, na comunidade filosófica.
e tem uma corrente, né, que vem ganhando força, tem defensores já bem antigos, mas que é o chamado de deflacionismo. Então, o que seria verdade para o deflacionismo? Isso não dá para você definir. É uma noção, tipo, redundante, né? No máximo que você pode fazer é elaborar uma noção redundante. Então, quando eu digo que alguma coisa é verdadeira, eu só estou dizendo alguma coisa. Estou dizendo nada muito além disso, né? Tem alguns autores que fazem uma análise pragmática, né, específica do uso do termo verdade. Então, eles vão dizendo, quando alguém diz é verdade que tal coisa, ela só está querendo reiterar aquilo, né? Então, provavelmente tem alguém duvidando, ou tem alguém que por algum motivo precisa ser convencido da verdade daquela proposição, aí a pessoa vai dizer a verdade que é aquilo. Então, não dá para você ir muito além dessa caracterização, por isso que é deflacionista, né? Ele vai, as teorias vão inflando, né? O deflacionismo ele vai enxugar essa noção de verdade, dizendo justamente isso. Eu tenho uma redundância de informação, não tenho nem informação nova. Quando eu digo que algo é verdadeiro, eu tenho efeitos pragmáticos, né? Tenho um efeito ali de convencer alguém, de retificar alguma coisa, mas não dá para ir muito além disso, não. Eu particularmente acho bem interessante isso, porque de fato é muito condizente com o que a gente observa na prática, né, das pessoas. Então, essa teoria da verdade, né, ela é a teoria mais humilde, né, que tem, assim, que ela vai reduzir ao máximo essa caracterização da noção. Já tem outros autores que vão pegar a pragmática da noção de verdade e estender para uma verdade transcendental, né, uma verdade que ela é o fundamento do discurso racional, etc. Aí tem o Habermas, né, o Apple, né, que são autores que vão tentar fazer isso, né, criar uma fundamentação robusta, né, ali da noção de verdade nessa noção de pragmática. Então, são elementos, né, bastante acopláveis e desacopláveis, né, digamos assim, dá para fazer combinações diversas também. E é muito comum a gente costuma citar ali o Wittgenstein e as suas semelhanças com o behaviorismo radical, né, com a psicologia skinneriana. Você citou mais cedo, né, que a proximidade por entender linguagem como uma ação, né, alguma coisa que o organismo faz, não entender como alguma coisa transcendental que está anterior, né, para além da ação dos organismos, mas também tem uma série de semelhanças, né, tem uma série de diferenças ali no que dizia o Wittgenstein, no que dizia o Skinner, para falar de comportamento de forma geral. E eu acho que um dos pontos centrais é a questão de eventos privados, né, que você também já falou mais cedo. Entendendo que tem essa distinção ali do que é que o Wittgenstein falaria de uma linguagem privada e o que a gente tem por eventos privados, como é que você acha que seria uma noção pragmatista de inobserváveis, né, dessas coisas que a gente não está vendo, esses eventos que são acessados somente pelo organismo que os emite? Qual seria uma perspectiva pragmatista para entender esses eventos? Muito bom, muito bom. E muito complexo também, discussão das mais intrincadas, né, da filosofia sobre a privacidade, né? Então, de fato, foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz assim academicamente foi ficar pensando nessas diferenças, né, entre o Skinner e o Wittgenstein. Assim que eu saí da graduação, eu só conhecia o Skinner, né? Eu fui então estudar o Wittgenstein, né, para fazer o mestrado e tal. E eu ficava com isso. As pessoas já tinham dito, é muito parecido com o Skinner, né? Eles têm pensamentos parecidos. E você, quando vai ler o Wittgenstein, você fica tão baratinado que você sai atrás do que você consegue entender, né? Então, fica meio ali aquele filtro, né? Aquele filtro lá do viés, né? O viés de confirmação. Que você pega ali o que você consegue entender e forma um conjunto, né? A partir daquilo. Aí, depois de um tempo, se você insistir na leitura, você vai vendo
dissimilaridades, né? Eu escrevi até um artigo sobre isso, né, fazendo essa distinção. E uma das mais difíceis de você captar é essa parte dos eventos privados, né? Porque é muito sutil, assim, um tema muito desafiador, mesmo para quem está acostumado com um debate filosófico assim mais denso. Essa noção de privacidade ela faz mesmo a gente cometer deslizes, é como se você estivesse correndo em cima daquele futebol de sabão, né? Aquela quadra de futebol de sabão, é muito escorregadio. Então, de fato, um ponto muito importante, né, a gente perceber como é que a gente expressa, né, os nossos eventos privados. Eu vou jogar as aspas aqui, né? Porque eles são chamados eventos privados, mas será que eles são privados mesmo, né? Então vem esse ponto, né, que para o Wittgenstein é muito forte. O Skinner discute isso também muito, né? E os dois têm contribuições bem relevantes, né? Não é uma coisa assim de, vou escolher um ou outro, né? Os dois têm pensamentos ali bastante valiosos, né, a respeito. E um ponto assim que eu acho muito produtivo é você enfatizar de fato o comportamento, né, a ação, né, tal como ela acontece ali. E, em parte, é necessário você abrir mão de certas formas de falar. Né? Isso é até meio contraditório com o que o Wittgenstein fala, mas pelo menos não levar ao pé da letra, né? Que você aprende ali com a comunidade verbal. Então, a gente fala, por exemplo, de descrever um sentimento, né? Descrever uma sensação. Vamos ficar na sensação que é mais palpável, né? Então, eu descrevo uma sensação, dá a impressão muito desse modelo objeto-designação. Então, eu descrevo o meu fone, ou melhor, eu nomeio aqui, o meu fone está aqui, ele é esse objeto aqui, eu aponto para ele, é a definição ostensiva, né, que o Wittgenstein fala muito. Quando eu falo eu descrevo a minha sensação, eu estou com uma dor de cabeça. Parece que tem um objeto para o qual eu posso apontar, mas não é bem assim. Não é assim que as palavras funcionam nesse caso. Então, o Skinner fala, ou o Wittgenstein fala que tem aí um equívoco muito comum, né, de as pessoas interpretarem isso que elas chamam de eventos privados como se fossem objetos. Aí vai ser um objeto dentro de uma mente, no cérebro, você vai arranjar um espaço para ele. Mas você vai poder falar dele apontando para ele, que nem você aponta para os objetos físicos do espaço ao seu redor. Então, quando a gente fala de descrição, carrega muito essa noção que vem desse modelo de objeto e designação, né? Essa definição, com a possibilidade de uma definição ostensiva. Só que você não tem como fazer isso quando se trata do que a gente chama de eventos privados, né? Eventos, eu prefiro chamar de eventos subjetivos, porque aí o modelo é outro. Né? Então, Skinner ele fala do tato. Né? O que é o tato? Eu estou na presença do fone, aí eu falo para a criança, isso aqui é um fone. Aí ela diz, isso aqui é um fone, aí eu reforço. Ela adquiriu esse comportamento de tatear isso aqui como fone. Né? Beleza, então o Skinner diz, a gente vai aprender a falar sobre o que acontece no nosso corpo, de acordo com esse modelo, que é com a comunidade verbal também e tal. Só que aí tem um problema, né? Um problema importante. Na verdade, quando a gente expressa uma dor, a gente não está descrevendo essa dor. São duas formas de se comportar bastante diferentes. E elas podem até se relacionar de maneiras bastante diversificadas, né? Então, eu, por exemplo, posso ter uma expressão primitiva da dor, um grito, né? Um choro. Depois eu vou aprender formas com a comunidade verbal, né? De
interjeições, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala ai, né? Aí o pessoal fala out mesmo, né? Acontece mesmo. Out. É tão estranho que você acha que é mentira, né? É a coisa mais fofa. Então, sim, eu também acho. Tem esse chiado no final, né? Que é cativante. Então você tem aí, ó, uma expressão da dor que depois ela vai evoluir para outras coisas, né? São formas que vão ficando cada vez mais sofisticadas e articuladas verbalmente. Mas é expressão, né, de alguma coisa. Não existe nenhum objeto que você está designando no seu corpo quando você expressa um sentimento, uma dor, etc. Né? Quando o Skinner diz a pessoa, quando tateia um evento privado, ela está tateando o seu próprio organismo, o interior do seu próprio organismo. Algo que acontece abaixo, né, do limite da pele. Aí é para achar estranho, né? Tipo, uma coisa é eu dizer o seguinte: tem um feijão, um caroço de feijão entalado na minha garganta. Isso é uma descrição de um objeto, né? Agora, se eu disser que eu estou angustiado, né, que eu tô com uma dor em algum canto, etc., isso não é um objeto especificamente. Por quê? Existe uma assimetria de primeira e de terceira pessoa. Uma coisa é eu dizer eu tenho angústia. Só eu posso dizer eu tenho angústia com esse significado. Outras pessoas podem dizer o Tiago tem uma angústia, mas eles não estão expressando uma angústia, eles estão descrevendo a minha angústia. Eu estou expressando a minha. Eu sou a primeira pessoa nesse caso, né? Se eu disser eu tenho um feijão entalado na minha garganta, outra pessoa pode dizer isso e é a mesma coisa. Não tem assimetria nesse caso. A gente está descrevendo um objeto físico. Inclusive, outras pessoas podem saber mais sobre o interior do meu corpo do que eu. Então, um médico faz lá um ultrassom e diz coisas que eu nem imagino sobre o que está acontecendo dentro do meu corpo. Então, essa assimilação que o Skinner faz da expressão dos sentimentos, né, dos eventos privados, etc., a essa mesma forma de falar de objetos físicos, ela é uma simplificação que não casa muito com o que a gente de fato observa nas diferentes formas, né, de falar. Então, o Wittgenstein é um autor muito legal para a gente treinar justamente isso, nossa capacidade de perceber diferenças entre as coisas e de não tentar ficar assimilando tudo para o mesmo modelo, né? Então, tem aí toda uma assimetria, né, em relação a essa possibilidade de expressão que não dá para você simplesmente reduzir ao mesmo funcionamento de comportamento verbal descritivo. Porque muitas vezes você não está descrevendo. Às vezes você está descrevendo, mas às vezes não está. Tem as duas possibilidades. Né? E é importante atentar para isso, né? Para essa variedade, né? Das formas de expressão. Descrever seria expressar, né? Perfeitamente. Tiago, vamos fazer agora o nosso quadro estímulo-resposta. Eu vou te dizer dois autores teóricos que falaram sobre linguagem e tu me diz qual é o teu favorito. Beleza? É aquela que vai uma sequência, vai Exatamente. ficando um e saindo outro. Exatamente. Bora lá? Bora. Murray Steedman e B.F. Skinner. Eita, já começou assim. Vou ficar com esquina, isso aí. Skinner ou Steven Hayes? Skinner ou Reis. Como o Reis assimilou muita coisa, né? Do Skinner, eu vou ficar com o Reis nessa aí. Steven Hayes ou Noah Chomsky? E aí é forte também, assim. Admiro o Chomsky e tudo. Eventos recentes aí meio complicados, né? Mas vou ficar com o Reis.
Steven Hayes ou Jacob Cantor? Nesse caso, o Canto eu não li tanto, não conheço tão bem quanto o Reis, e acho uma potência também, né, em termos de teoria, um cara que vale muito a pena, mas ele tem um traço ali de acessibilidade. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, né, escrevi num artigo que eu fiz com o Hernando, uma crítica à visão do Canto, que o interbehaviorismo de maneira geral, né, na verdade, é como se ele fosse assim uma imagem em altíssima definição, mas altíssima mesmo, muito altíssima, que você não consegue baixar, simplesmente. Né, fica inacessível, né? Tipo, ele chega num nível de complexidade tão grande que acaba se tornando muito inviável, né? Você fazer ali o download para você usar aquele arquivo. Então vou permanecer ainda. Já que você citou o artigo, Steven Hayes ou Ribes Iniesta? O Ribes Iniesta eu gosto demais, tem um aproveitamento muito bom da filosofia do Wittgenstein. E ele tem justamente essa mesma questão que eu falei do Canto, mas na verdade o artigo é sobre o Ribes Iniesta, né? E é bem interessante tudo, mas não acho muito manejável, né, a teoria dele. Então eu vou permanecer ainda. Steven Hayes ou Ludwig Wittgenstein? Aí não dá, né? De fato, o Wittgenstein foi um cara que me fez sofrer muito, né, com o seu estilo extremamente alusivo. Tem um livro dele são coleções de aforismos, né, dele, chamado Cultura e Valor, que ele define muito bem como é o estilo dele, assim, em termos de palatabilidade, né? Ele diz: eu deixo ao leitor tudo o que ele puder fazer sozinho. E assim, ele confia mesmo no leitor. Ele acredita que o leitor pode fazer, mover mundos, né? Porque a escrita dele é muito peculiar e, enfim, ele dá um trabalho imenso, mas eu acho mais interessante essa perspectiva, porque tem esse nível de dificuldade, mas depois que você supera, você consegue, pá, sabe, desbloqueia ali uma capacidade analítica que você aplica com facilidade, diferentemente do que eu falei antes do pessoal do interbehaviorismo, né? Que apesar de ser difícil chegar lá, no Wittgenstein o raciocínio é meio que simples, né? E você consegue ir aplicando aquilo em diversos contextos. O interbehaviorismo já tem uma carga assim teórica de teoria muito complexa que acaba dificultando muito. Então, naturalmente, fico aí com essa referência, para mim, extremamente importante, né, que é o Wittgenstein. Mais pragmático ali que o interbehaviorismo. Wittgenstein ou Bertrand Russell? O Russell, eu gosto demais, assim, é um cara que ele escreve muito bem, né? É um, é um escritor mesmo, tudo. Tem, assim, um peso muito forte na filosofia analítica, né? Um cara extremamente influente. E tem uma biografia dele, né, muito interessante, chamada Logic Comics. Comics, né, no final com um X aí. Falando desde o início da vida dele, como é que ele começou a estudar filosofia, lógica, né? O Russell é um grande matemático, né? Um desses grandes nomes, né, do início da filosofia analítica, que é um grande modelo, né, de pensamento. O pensamento dele não é tão
profundo, né? Assim, digamos, como não tem esse range ali do Wittgenstein. Apesar de ele ser super erudito, né? Escrever sobre várias coisas, ele tem livros, por exemplo, revolucionando a lógica, né? Criando ali, junto com outros autores, a lógica matemática, até textos sobre casamento e coisas do tipo. E é um autor que vale muito a pena. Mas em termos assim, de substância mesmo, o Wittgenstein supera bastante. Ele próprio dizia isso. O Wittgenstein foi aluno dele, até certo momento. Né? Ele não gostava do segundo Wittgenstein, ele gostava muito do Tractatus. Né? Era fascinado pelo Wittgenstein de Tractatus. Quando chegou no das investigações, ele disse, não, ele tinha uma ironia, né? Ele ia ser poderia substituir um membro do Monty Python, se ele quisesse. Tinha um senso de humor em inglês, né? Bem interessante. Ele dizia que esse Wittgenstein da maturidade transformou a filosofia num mero assunto para uma roda de chá. Né? Ele falava umas coisas assim, umas tiradas, né? Mas fico com o Wittgenstein ainda. Isso aí, humildade acima de todos. Wittgenstein ou Ferdinand de Saussure? Socio eu conheço muito pouco. Estudei na época da graduação, reli algumas coisas durante as pesquisas ali sobre arbitrariedade, né? E o famoso boba kiki, né? Tem uma bem usual, né? Na época lá do laboratório que a gente colaborou. E é um autor, assim, pensando para o aspecto da filosofia da linguagem, né? Ele é muito mais técnico ali da coisa da linguística, né? Então, permaneço ainda com Wittgenstein. Wittgenstein ou Charles Sanders Peirce? Aí pega, aí é complicado, porque o Peirce também era um cara de uma genialidade bruta, né? Assim, bruta no sentido de pesada mesmo, assim, era um cara muito com contribuições muito parecidas com o Wittgenstein, né? Também essas contribuições para a lógica, né? E tal. Então só porque tem mesmo que optar por um, mas vou permanecer com o Wittgenstein, mas isso é um autor formidável, né, para uma série de assuntos também, cara, que vale muito a pena. Grande surpresa que o Wittgenstein ganhou aqui o nosso quadro do Estímulo Resposta com o Thiago. Devia Thiago, não ter muito colocado obrigado. Eu ele, acho que foi. ficava mais engraçado. Coloquei quem? Devia não ter colocado ele, que aí ficava mais engraçado. Eu ia ficar esperando, né? Cadê? Quem estaria mais, né? Não, ficou aí o esperado mesmo, porque a gente passou muito tempo falando de previsão e controle. Eu acho que foi um nível de discussão raro de se encontrar sobre pragmatismo. A gente não costuma ver muita discussão nesse detalhe ali da filosofia da linguagem. Então, muito obrigado. Para quem gostou aí também da nossa conversa, considere se inscrever no canal se você não for inscrito. Quer contribuir, quer ajudar para que a gente continue produzindo esse nível de conteúdo, considere aí dar o joinha no vídeo, que ajuda demais. E se quiser continuar recebendo a nossa produção, liga o sininho. Tiago, muito obrigado. Deixa aí seu recado final para a galera. E sabe que o Contrassenso Comum aqui é a sua casa, viu? Se você quiser voltar, estamos aqui. Sensacional, Abdala. Gostei muito do nome, tá? Muito indicativo, né, do tipo de conteúdo que você está trazendo aqui. E me convide sempre, que eu adoro, né, esse papo, né, apesar de estar atualmente me dedicando mais à parte prática, continuo, né, os meus estudos e tentando ainda manter a minha produção. Agora eu estou publicando algumas coisas, coincidentemente ou não, né, nesse campo temático, né, do pragmatismo, da filosofia da análise do comportamento, do contextualismo funcional. Está saindo no Comporte-se, o nosso portal aqui de textos de análise do comportamento, com conteúdos muito bacanas. E eu estou lá fazendo uma sequência lógica, né, começando com a importância da filosofia, passando por o que o pragmatismo, quais são as limitações, etc.
E virão outros, né? Eu estou produzindo essa série e acho que é uma leitura que é leve, né? Apesar de ser um tema denso, né? Eu tento dar ali uma leveza para alimentar um pouco, né, a reflexão e introduzir também alguns temas, né? Então é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sensacional estar aqui. Nem senti o tempo passar. Valeu, brigadão e até a próxima. Oh, okay.